E aí galera, massa! Seja bem-vindo ao meu canal. Você que está aqui pela primeira vez, se inscreva no canal, ative o sino para que você possa ser notificado das próximas resoluções que eu apresentarei para você aqui no meu canal. Também me siga nas redes sociais que lá também você é informado quando as postagens dos vídeos acontecem aqui no canal, legal? Nesse vídeo de hoje eu apresento para você a questão da última prova da Federal do Paraná 2020-2021 e a questão de número 47. Olha o que dizia a questão de número 47 para você. Na figura ao lado, há uma circunferência de centro C. Se o ângulo alfa mede π sobre 3 radianos, a razão entre a área do setor circular PCQ e a área do triângulo PCQ é a primeira observação que eu faço. Cara, é mais uma questão que vale uma ressalva aqui. Por quê? Porque ele fala para você sobre o ângulo alfa, vou coletar primeiro essas informações, ser igual a π sobre 3 rad. Então nós temos alfa sendo o ângulo em radianos, ok? π sobre 3 radianos. E ele fala da razão entre o setor PCQ e o triângulo PCQ. Cara, temos tretas no setor. Por quê? Ele se refere ao menor ou ao maior setor circular apresentado na imagem. Aí você diz, Bel, eu vou ter que fazer os dois e analisar. Não, isso tem que ficar claro para você. Neste contexto, a Federal queria que você analisasse o menor dos dois setores. Mas pelo que a questão apresenta, dá espaço para você analisar duas situações. Você tem duas respostas para dar para a pergunta que foi feita. Porque nós temos um setor circular de ângulo alfa, π sobre 3, e nós temos um outro setor circular usando as mesmas letras, PCQ, mas o maior, aquele que tem o replementar de alfa, que aqui eu vou chamar de beta. Então dá só uma olhada. O ângulo beta para você é o replementar de alfa. É aquele cara que junto tem que dar 360 graus ou o 2π rad. Então aqui eu chamarei ele de beta. E observe, temos um setor de ângulo central alfa. Temos um setor circular de ângulo central beta. E os dois setores são descritos de qual maneira? PCQ. Então qual dos dois é que a Federal quer que você faça o cálculo? Temos duas margens para dar como resposta. Legal? Então a ideia é essa. O que eu vou separar para vocês aqui? Uma primeira situação que envolve o setor menor, e aí o setor menor é aquele que ele apresenta o alfa, sendo π sobre 3 rad, e nós vamos apresentar uma segunda ideia, que é quando você tem um setor maior, e esse setor, maior, vamos deixar assim, que é o que eu chamei de beta, e este cara é o replementar, aquele cara aqui junto que dá 2π radianos. Então 5π sobre 3 rad, que é o valor de beta. Ao fazer a primeira análise, eu preciso da área de um setor de ângulo π sobre 3 rad para dividir pela área do triângulo. O triângulo, cara, não tem treta, tá? Então quando você olha para o triângulo PCQ, o que nós podemos afirmar pelo ângulo alfa, que é um dos ângulos internos? Cara, este triângulo, ele é equilátero. Essa garantia nós temos. Por que, Bel, que nós temos essa garantia? Porque eu tenho a certeza que o triângulo PCQ é equilátero. Porque se alfa vale 60 graus, 60 graus, π sobre 3. E este triângulo é no mínimo isósceles, porque nós temos o raio, segmento CQ, o raio sendo segmento PC. Então temos a afirmação que o segmento PC é um segmento congruente ao segmento CQ, e este cara é o valor do raio. Pelo ângulo de 60 graus, o que nós temos? Dois ângulos congruentes, porque você tem dois lados congruentes. 60 sobra 120 para fechar os 180 do nosso triângulo. 122 caras congruentes, logo aqui tem que ser o 60, que é o ângulo alfa, e aqui tem que ser o 60, que é o ângulo alfa. Então nós temos um triângulo equilátero. Bacana? Área de um triângulo equilátero. Área de um triângulo equilátero é o lado do triângulo elevado ao quadrado vezes a raiz de 3 dividido por 4. Esta é a área do triângulo equilátero. Mas se você quiser usar a lei dos senos, talvez o ângulo seja diferente de 60, você pode também, aí o contexto é seu, você escolhe qual maneira você vai calcular a área desse triângulo. Bacana? Então vamos responder a pergunta que a Federal fez para nós. Numa primeira ideia, vamos separar aqui. Nessa nossa primeira ideia, nós temos o menor dos setores, 60 graus é o ângulo, eu tenho 1/6 do todo, porque você tem 6 setores como esse para fechar o seu círculo, o ângulo central é de 360, então faremos aqui a área do setor
sendo igual a 1/6 do círculo, e a área do círculo é πr ao quadrado. Quando você vai para a área do triângulo, o que nós sabemos a respeito do triângulo PCQ? É equilátero, Bel. E quanto vale o lado desse triângulo? É a medida do raio deste círculo. Então você escreveu a área do triângulo sendo r ao quadrado vezes a raiz de 3 dividido por 4. Como o nosso objetivo é dividir o de cima pelo de baixo, porque a federal pediu para que você trabalhasse com a razão entre o setor e o triângulo, esta razão ela vai ser dada por, vamos lá, a razão ela é apresentada como sendo πr ao quadrado dividido por 6, divisão de fração, vou ganhar tempo e espaço com vocês, hein? Divisão de fração, repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, então você vai escrever 4 sobre r ao quadrado vezes a raiz de 3. Simplificamos, racionalizamos toda a parafernália da básica que você domina, então r ao quadrado com r ao quadrado dividimos, 4 com 6 dividimos ambos por 2, vai virar 3 e 2, e aí você acaba de escrever lá em cima que 2π tem que ser dividido por 3 raiz de 3. Logo, pós-racionalização, multiplicaremos raiz de 3 em cima e a raiz de 3 embaixo. Você chega na razão entre setor e triângulo, sendo dado por 2π vezes a raiz de 3. E essa parafernália é dividida por 3 vezes 3, 9. E aí está aqui a resposta que a federal queria de você. Bastava isso? Cara, a questão dá espaço para você argumentar e dizer: quem falou que essa é a única resposta? Por que eu tenho que apresentar essa resposta? Só porque ela é a única que está no meu gabarito? Nas opções que eu tenho para instalar? A ideia não é essa. Então, o que a questão traz? Eu quero a razão entre o setor e o triângulo. Uma primeira situação é essa. Qual é a segunda? Eu posso falar do setor PCQ sendo o maior deles. E se tratando do maior deles, essa segunda situação entrará aqui na frente para você. Onde nós temos, novamente, o cálculo do setor, só que agora fazendo mais uma vez de uma forma rapidinha, olha o que aconteceu. Aqui você tem 1/6 do todo, então aqui você terá os 5/6 do todo. Então estamos falando, deixa eu simbolizar aqui primeiro, a segunda ideia, que é o que a questão deixa para você calcular. A área deste setor também poderia ser 5 sobre 6 de πr ao quadrado. Como o triângulo é o mesmo, não tem treta no triângulo, você vai dividir os dois valores e vai cair no mesmo contexto. Divisão de fração, você repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Então 5πr ao quadrado dividido por 6 é a primeira. Vamos multiplicar pelo inverso da segunda, que será 4 sobre r ao quadrado raiz de 3. As simplificações elas acontecerão da mesma forma, r ao quadrado com r ao quadrado, o 4 com o 6 se transformando em 3 e 2. E aqui na segunda ideia, o que você conclui? 2 vezes 5, isso leva você para 10 vezes o π. Denominador, 3 raiz de 3. E aí vamos para a nossa racionalização. Mais uma vez, raiz de 3 em cima, raiz de 3 embaixo. E aí você chega à conclusão de que a razão entre esses caras vai ser dada por 10π vezes a raiz de 3, dividido por 3 vezes 3, 9. E aí o que vale lembrar? Essa é uma segunda opção que você tem para essa questão. Por isso essa observação. O enunciado ele dá margem. O enunciado dá espaço para você também ter isso como resposta para a pergunta que foi feita. A razão entre o setor e o triângulo pode ser 2π raiz de 3 sobre 9, como tem nas opções, ou você também pode dar como resposta 10π raiz de 3 sobre 9. Se essa questão fosse uma questão discursiva, você teria que dar as duas opções, teria que dar as duas respostas, se fosse uma questão discursiva. No caso da objetiva, a federal queria que você assinalasse só esse, mas escreveu o enunciado um pouco de equívoco ali na hora de apresentar a ideia que ele queria de você. Legal? Gostou da resolução? Curte aí, cara. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, galera. Curte, compartilhe. Espero você nos próximos vídeos. Valeu, vazei, fui!